Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde no Quintal Brasil. Quem está aqui na Europa, boa tarde também, aqui já são 4h13, no Brasil 1h13, então vamos começar uma aula muito importante hoje, que vai ser a aula sobre pool de liquidez. Eu vou falar um pouco sobre o que é pool de liquidez e a gente vai começar a ver na prática. Então a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é o pilar do conhecimento. Então no primeiro pilar a gente viu o pilar da segurança, né? Que, como que a gente fazendo a analogia, como se fosse na nossa loja, né, no nosso comércio, no nosso business, como se fosse as câmeras, os alarmes, então tudo isso para proteger, para ter uma camada a mais de proteção. Aí vimos também o pilar da gestão, então vimos a gestão, que é muito importante para a gente saber manejar, saber organizar melhor as finanças, para a gente não acabar ficando sem caixa, não acabar colocando mais dinheiro do que necessita em certo protocolo, em certa área que não tem necessidade. Então, para a gente organizar melhor, a gente viu a estruturar uma carteira, que a gente viu que a gente construir várias carteiras, uma só para renda, outra a gente colocar o rendimento, outra colocar o dinheiro que a gente pode fazer a estratégia de empréstimo, outro para hold. Então, assim, é isso que é a gestão, a gente saber organizar tudo. E lógico que a gente, ao longo desse curso, a gente vai ver muito mais ferramentas de gestão, muito mais ferramentas de segurança. E agora a gente vai estar passando pela primeira ferramenta de conhecimento. Então, como eu falei, o conhecimento, ele nesse curso que eu estou passando para vocês, ele não é o mais importante, tá? No mercado, ele, lógico que ele vai ser importante, mas não é o mais importante, como eu já expliquei na primeira aula. Segurança e gestão vem primeiro, não adianta nada você ter conhecimento e não souber gerir o seu patrimônio, não souber aonde que eu devo parar, aonde que eu devo continuar, aonde que eu devo alocar dinheiro, um montante maior, o que eu devo organizar melhor. E, em primeiro lugar, segurança, porque não adianta nada também saber gestão e não saber se proteger contra o que pode vir. Ainda mais no mundo de finanças centralizadas, que não tem ninguém para recorrer, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui do computador e para a gente começar a Windows. Prontinho, compartilhada a tela. Agora vamos lá então. Então vamos lá. A maior parte dessa aula vai ser prática, mas tem algumas coisas que vai ser teórico, que são algumas coisas importantes para a gente entender essa parte do conhecimento, tá? A gente entrar na nossa principal fonte de renda, que vai ser a pool de liquidez, que é esse novo método de construir fluxo de caixa, construir dividendos, para melhor assim falar, dividendos, né? É como se fosse um fundo imobiliário, só que ele paga por segundo. Então, vocês vão ver que eu vou montar uma pool para vocês hoje. Então, eu vou mandando a notificação ao longo da semana, quanto tá rendendo, quanto rendeu, quanto deu até agora, quantos por cento. Eu vou por pouco, vou por no máximo 100 dólares, né? De 50 a 100. E a gente vai ver ao longo da semana quantos por cento, porque isso que conta. Não adianta, por exemplo, se eu vou começar com pouco agora, mas eu quero saber quantos por cento, e quando eu for colocar muito, então essa porcentagem vai ser a mesma. Então é melhor começar pequeno para entender como que é o funcionamento, para perder o medo, para me adaptando mais com essa tecnologia, me dando mais desse tipo de investimento, depois eu vou aumentando a mão, porque ao longo da nossa caminhada, você vai fazendo ajustes, vai fazendo ajuste de cá, ajuste de lá, e para conseguir crescer mais esse patrimônio, então vai perdendo aquele medo, vai perdendo, vai vendo o que está errado, o que tá dando certo, o que está dando errado, e vai consertando. Quando tiver confiante, tiver, opa, tá retornando legal, estou conseguindo administrar legal, e vai começando a colocar mais dinheiro para estar um capital legal para quando igual eu falei no começo do nosso primeiro aula. O nosso intuito aqui é viver disso, é ter mais liberdade, tá? Então é ter mais liberdade, ter mais flexibilidade. Então, para começar, eu coloquei aqui a quarta aula. Então, para começar, a gente vai ver a diferença entre SEX e DEX. O que é isso? SEX é as corretoras centralizadas. Quando a gente vai comprar qualquer ativo digital, que é as criptomoedas ou ações, a gente precisa de ter uma corretora. Então, nessa corretora, elas a gente chama de SECs, porque são corretoras centralizadas. Então, elas vão reportar para o governo. Então, são controladas por uma empresa por trás. Muitas estão de capital aberto, que tem ativo na bolsa. É igual ao Banco Inter. O Banco Inter você pode investir em ações brasileiras, ações internacionais, renda fixa. Então, fundo imobiliário, até mesmo cripto. Então, aquela que é centralizada. Tá? E centralizado, o que significa centralizado? Centralizado significa que eles vão fazer reporte para o governo, significa que você não
é o dono dos seus ativos, no caso cripto, tá? Porque ações aí é outra história. Mas no caso cripto, aí você não é o dono dos seus ativos. Se te conseguir, se for algum bloqueio judicial, tiver algum bloqueio judicial, você vai ser bloqueado, não tem como correr. O seu governo ou empresa, qualquer coisa que você estiver devendo, ou o imposto de renda você não declarou e tiver algum problema no imposto de renda, então nessas corretoras centralizadas, você simplesmente, se um juiz, o governo declarar que seu patrimônio vai ser bloqueado, ele vai ser bloqueado. Então, por isso que é centralizado. Então, o poder é centralizado. E nas DEX? DEX é o contrário. O poder não é centralizado. É uma empresa? Sim, é uma empresa da mesma forma. Só que é autocustódia. O que significa autocustódia? Autocustódia é você é dono dos seus ativos e ninguém pega os seus ativos. Se acontecer algum bloqueio judicial, um juiz, um estado, um país não tem o controle sobre uma DEX. Ele não pode falar, ó, esse dinheiro aqui do Jonathan, eu vou bloquear e o Jonathan não vai ter acesso a ele. Não. Nas corretoras descentralizadas, se chama de autocustódia, por isso que eu falei da importância de vocês criarem um wallet, né, que a gente vai interagir através das wallets, que é o jeito que a gente interage na Web.3. Essas wallets, o meu dinheiro vai ficar lá. Meu dinheiro vai ficar dentro daquelas wallets que eu vou interagir com os protocolos e principalmente com essa pool de liquidez que eu vou mostrar para vocês. Então, o dinheiro ficando lá dentro daquela wallet, não tem nenhum governo nenhum que vai conseguir bloquear meu dinheiro. Então, isso é descentralização. E outra coisa, é mais difícil o governo saber aquela carteira é do Jonathan. Por quê? Porque não está meu nome, não está meu CPF, não está meus documentos, diferentemente de uma corretora centralizada, que está meus documentos, está meu endereço, está tudo lá, meu nome. Então, ele sabe quem eu sou, sabe que cada centavo que entra lá e cada lucro ou prejuízo que eu tiver, o governo vai saber. Agora, numa corretora descentralizada, como eu não declaro nenhum documento, meu nome nem nada, que é o KYC, né? Know Your Customer, o governo simplesmente não tem como saber quem você é. Entre aspas, tá? Por que eu falo não tem como saber quem você é, entre aspas? Porque tem como. Tá? Como a gente viu, a blockchain ela é transparente. Você consegue rastrear as carteiras, consegue rastrear as transações. Só que é um pouco mais complicado para o governo fazer isso. O governo pode fazer isso? Pode. Só que é muito mais complicado. Por isso que eu vou ensinar para vocês. Não sou negar imposto, lógico que não. Mas eu vou ensinar para vocês como a gente driblar isso, como a gente contornar essa situação de não ter que pagar imposto no lucro das nossas criptos. Eu vou ensinar desde a residência paraguaia, a residência de a identidade Palau, até outras técnicas dentro do mundo cripto, que você criar uma carteira chamada Burn Wallet, que você só vai jogar dinheiro lá e uma vez depois não vai mexer mais. A gente vai ver também criptomoedas que elas são o modo que o código delas foi construído é para não deixar rastro, então a gente pode trocar nosso lucro por essas cripto, depois trocar essas cripto por dólar e mandar para o cartão de crédito. Enfim, tem muitas estratégias que a gente vai ver ao longo do curso sobre essa parte de como a gente vai realizar esse dinheiro, né? Que a gente fez o lucro, a gente precisa realizar. A gente vai realizar tanto mandar para nossas contas bancárias quanto mandar para o cartão. Lógico que com o cartão vai ser mais, a menos que você tenha uma identidade do país igual o Paraguai, Uruguai, que aí sim você pode movimentar em banco tranquilamente. E eu vou ensinar várias técnicas para vocês, tá? Mas eu nesse que puxei essa parte para falar sobre essas DEX, que é as descentralizadas, que a gente vai começar a ver hoje, que são corretoras do mesmo jeito, eles trocam ativos, faz tudo que a SEX faz, que a corretora centralizada faz. Só que tem um problema, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. O ponto positivo é, não vai reportar para o governo. Você é o dono do seu dinheiro e nada e nem ninguém vai conseguir te bloquear, que o dinheiro é seu. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é que você tem que ter o dobro de cuidado, porque não tem um customer service, não tem alguém que você vai ligar e falar, oh, deu problema agora, meu dinheiro sumiu e eu não sei o que está acontecendo. Você pode dar uma analisada para mim? Não tem. Não é que não tem. Tem, só que é muito mais difícil de acessar porque do que uma Binance, uma Bybit da vida, você interagir com o customer service, você interagir com a atendimento ao cliente. Tá? Então tem esses pontos positivos e tem esses pontos negativos dentro de umas finanças descentralizadas. Só que no meu ver, no modo geral, finanças centralizadas é um jeito de você trabalhar seu dinheiro e você ter uma rentabilidade alta e ser realmente dono do seu dinheiro. Então, isso que é a beleza das finanças descentralizadas. Você realmente é dono do seu dinheiro. Você faz o que você quiser. Você não pede permissão para ninguém. Você simplesmente vai lá e faz. Tá?
Então, essa é a grande diferença entre corretoras centralizadas e corretoras descentralizadas, tá? Exemplos de corretoras centralizadas. Para quem tem mais acostumado com o mundo cripto, vai ver a Bybit, vai ver a Binance, que é a maior do mundo, vai ver a LN Market, que é uma especializada em Bitcoin. Só em Bitcoin não tem capção C, mas ela é considerada uma SEX, né? Ela é considerada da Report, tudo. Mais o que? A Maxi, a gente vai ver a Kraken. Então, todas essas são corretoras centralizadas. Tem o mercado Bitcoin, que é do Brasil. Então, todas essas são corretoras da Novadax. Eu estou lembrando o nome, eu uso mais internacional. Mas, assim, tem nacional e tem internacional. Então, tem várias. É uma coisa. Mas, se vocês for colocar dinheiro, o que eu aconselho? Colocar em gigantes, igual a Binance, igual a Bybit, igual a Kraken, coloca Coinbase, que tem ação na bolsa dos Estados Unidos. Então, vou colocar nessas, tá? Quando você for colocar nas centralizadas. As centralizadas deixa uma parte do capital. Por exemplo, 10%, 20% no máximo. Não passa disso, tá? E as DEX. As DEX também tem várias. Tem a Orca, tem a Meteora, tem o Uniswap. E vou mostrar uma lista aqui para vocês, tem várias, tá? Então eu vou mostrar uma lista com quais são melhores para interagir, porque são mais confiáveis e o fluxo de dinheiro é maior nelas. Então essa é a grande diferença entre corretoras centralizadas e corretoras descentralizadas. Aqui a gente vai ver nesse curso as corretoras descentralizadas, tá? No bloco 2 agora, a gente vai ver o quê? No bloco 2 a gente vai ver a pool de liquidez. Então, finalmente a gente chegou nessa parte do conhecimento. O que é a tão falada pool de liquidez? Para explicar o que é pool de liquidez, eu tenho que voltar um pouco e explicar como funciona as transações numa corretora centralizada. Como funcionam as transações? Eu brinco que é igual um Tinder. Por exemplo, eu estou querendo vender meus Bitcoin. Agora tá 89 mil dólares. 89 e pouquinho, alguma coisa assim. Eu tô querendo vender meu Bitcoin. Aí eu ponho lá, eu tô querendo vender por 89.500. O preço tá isso, tá 500, 600, tá variando mais ou menos isso. Eu ponho 89.500 que eu quero vender rápido. Outra pessoa quer comprar. Então eu coloco uma ordem de venda e a outra pessoa coloca uma ordem de compra. Então, quando chama o book de oferta, quando uma pessoa ela coloca a ordem de venda, e que com o caso eu estou dando como exemplo, e outra pessoa coloca a ordem de compra e o preço bate da match, né? Igual por isso que eu brinquei igual o Tinder da match. Aí o que acontece? Eu achei o meu comprador, eu vendo as minhas moedas, a outra pessoa paga, compra minhas moedas, pega minhas moedas, eu deixo uma taxa para a corretora, no caso a corretora centralizada, e o dinheiro naquela cotação atual vem para mim, do que eu vendi, e os ativos vai para outra pessoa. É assim que acontece, é um book de oferta, são pessoas vendendo, pessoas comprando, e o book de oferta, quem se der match, fecha a compra, faz a transação, um vai para um lado, quem os ativos vai para o lado, o meu dinheiro vai para o outro, paga uma taxa para a corretora e pronto, acabou. Então é assim que funciona uma corretora centralizada. Tá? Assim que ela funciona. Então ela precisa de ter liquidez, ou seja, ela precisa de ter pessoas vendendo e pessoas comprando o tempo todo. Se eu pôr uma ordem lá, por exemplo, agora, se eu colocar lá 120 mil Bitcoin, não vou achar agora, porque ele não está esse preço, ele não está negociando esse preço. Não tem compradores disponíveis pagando esse preço agora no Bitcoin. Então eu não vou achar, porque não vai dar match. Então é uma relação de pessoas comprando e outras pessoas vendendo o tempo inteiro. Então a corretora precisa de cliente, precisa de liquidez, precisa estar os vendedores e compradores fazendo suas negociações o tempo todo. E isso que faz o preço subir ou isso que faz o preço cair. São essas negociações o tempo inteiro, tá? E como funciona então essa pool de liquidez? A pool de liquidez ela não tem um book de oferta, ou seja, não tem compradores e vendedores, tá? Então a gente age como se fosse uma empresa de câmbio e a gente recebe as taxas. Nosso lucro vem das taxas que além de eu pagar para a corretora, igual eu vendi e eu achei meu comprador e ambos pagam a taxa para a corretora. E eu vou pagar uma taxa para quem está provendo liquidez. O que significa estar provendo liquidez? Vamos supor que existe muitas pessoas querendo comprar Bitcoin e trocar por dólar digital, como o USDT ou o USDC, ou outros dólares digital, mas esses são os mais conhecidos. Então eu coloco, vamos imaginar como se fosse uma piscina, eu coloco, vamos supor que eu tenho 1.000 euros de Bitcoin e 1.000 euros de dólar, eu coloco meus Bitcoin nessa piscina, vamos imaginar uma caixa, coloco lá minha caixa, 1.000 euros de Bitcoin, 1.000 euros de dólar,
Tá? Aí outras pessoas também vai fazendo isso, vai colocando essa caixa. Aí vamos supor que essa caixa ela fecha com um valor de 1 milhão, tanto 1 milhão em Bitcoin e 1 milhão em euro. Tá? Aí vai outras pessoas lá falar, eu quero trocar o Bitcoin por dólar. Então a pessoa vai fazer o quê? Ela vai depositar nessa caixa mais Bitcoin e essa caixa já tem dólar. Então ela vai pegar a quantidade que vale aquele Bitcoin. Vamos supor que ela está pegando 2.000 euros. Vai pegar aqueles 2.000 euros em dólar. Então ela vai jogar Bitcoin lá dentro e vai tirar dólar. Tá? Então quando ela tira dólar, ela está tirando dólar da onde? De todas as pessoas que colocaram dentro dessa caixa, dentro dessa piscina, o dólar. Então ela tá tirando de lá. Só que ela tá pondo Bitcoin porque ela fez essa troca, né? Ela trocou o Bitcoin e pegou o dólar. E nessa piscina tem ambos, tem tanto Bitcoin e tem tanto dólar também, na proporção mais ou menos igual. Então quando ela faz isso, ela entrega seus Bitcoin e tira dólar, que já tá tudo depositado lá, ela faz igual a gente fez na corretora centralizada. Ela tem que pagar o quê? Ela tem que pagar uma taxa. Então essa taxa vai para onde? Essa taxa vai para os provedores de liquidez. No caso, o que eu estou ensinando para vocês, para mim e futuramente para vocês e milhões de pessoas que estão fazendo isso ao redor do mundo. Então essa pequena taxa só não é pequena, é 6 centavos, 10 centavos, 15 centavos. Então vai para essas pessoas que estão provendo essa liquidez. Por quê? O que acontece? Porque se não tivesse isso, ia ter que ser igual nas corretoras. Tem que ter oferta e demanda. Agora, quando já deixa o dinheiro lá, as pessoas simplesmente pegam e fazem essas trocas. Então imagina uma piscina gigantesca, cheio de Solana e dólar. Então todas as pessoas que no mundo cripto está fazendo negociação, trocando Solana por dólar ou vice-versa, dólar por Solana, elas estão pegando nessa piscina, estão pegando essa grande piscina e consegue imaginar, vamos imaginar isso, está pegando essa piscina e fazendo essas trocas e por isso que o mercado fica líquido. O mercado, nas finanças centralizadas, ele não tem esse buco de oferta. Por quê? Eu já estou com o dinheiro parado lá. Então, eu já estou com o dinheiro parado lá para a pessoa fazer isso. Ela pegar uma moeda e deixar a outra e deixa uma taxa. A taxa vai para provedores de liquidez. E isso que chama pool de liquidez. Então, essa pool de liquidez ela veio para resolver um problema gigante que eu não preciso mais de ter compradores de um lado e vendedores do outro querendo negociar e dar match. O dinheiro está lá. Ele simplesmente pega e sai. Pega, põe o outro e sai. Então, isso que é a pool de liquidez. Entenderam? Então, a pool de liquidez, ela tem vários aspectos. Eu vou falar só do V2 e do V3, tá? Só que ela tem outros tipos que a gente vai ver nas aulas mais avançadas, que outras modalidades de você conseguir, outras modernidades. Quando a gente trabalha com tecnologia, a tecnologia é muito rápido. Por mais eu já tô falando para vocês aqui do V2 e V3, já tem outras tecnologias sendo lançadas que nem eu sei ainda. Só que o V2 e o V3 e tem outras também, que eu vou falar mais para frente, são os mais conhecidos, mais rentáveis, tá? Quando surgiu, ela surgiu no modo V2. O que é o modo V2? Imagina só, imagina que eu tenho Bitcoin, vamos supor que eu tenho 1.000 euros de Bitcoin, 1.000 euros de dólar, e eu quero depositar nessa piscina de liquidez para ganhar dinheiro. Só que qual que era o problema do V2? O V2 ele não tinha uma que a gente chama de range concentrado. O que é o range? Range é um espaço de preço, tá? Que eu escolho que naquele espaço de preço eu vou prover liquidez. Ele não tinha isso. Eu colocava lá, então todas as transações que acontecia entre Bitcoin e dólar, eu e mais várias pessoas estavam participando. Então, assim, as taxas eram muito pequenas. Por quê? Porque todas as transações, não importa se o Bitcoin está 200, 300, 400 mil, 500 mil, todas as transações eu estava participando. Ah, Jonathan, mas isso não é bom? Não. Por que não é bom? Porque quanto mais a gente concentra, mais a gente vai ganhar taxa. Eu vou mostrar isso na prática. Mas como funciona esse concentrar? Eu vou ver se eu abro aqui uma pool de liquidez para vocês terem uma base. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui na Orca mesmo. Vou pegar isso aqui só para vocês entenderem. Só o USDC. Ó, vou pôr num range legal, 10%. Um range igual esse que eu falei, é um espaço de preço entre se a Solana ela movimentar entre o preço de 117 até o preço 144, que é esse espaço de tempo, esse espaço de preço,
eu vou estar coletando caixa. Eu vou estar coletando taxa. Se sair desse espaço de preço, eu paro de coletar. Então, isso que eu concentrado. Então, por exemplo, antigamente não tinha isso. Antigamente, todo o preço Solana, não importava qual preço que tinha, todas as pessoas estavam provendo liquidez, elas estavam lá, taxa, estavam ganhando taxa. Só que qual que é o problema? Era muita pessoa provendo liquidez, então não tinha espaço de coisa. Então era todo mundo ganhando. Então todo mundo ganhando um pouquinho. Então todo mundo ganhando pouquinho, pouquinho, pouquinho. Agora não, vamos supor que eu tô nessa faixa, mas outras pessoas têm outras faixas. Então outras pessoas não estão ganhando. E se eu quiser ganhar, continuar ganhando, sair da faixa pra cima para baixo, eu tenho que desmontar e montar de novo para eu ganhar liquidez. Então não é todo mundo, vamos supor que a piscina tem 100 milhões de valor. Não é todo 100 milhões está sendo utilizado para trocar as moedas. São só aquelas pessoas que vão ganhar, são aquelas pessoas que estão dentro desse range. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar esses dados aqui para mostrar para vocês. Acho que vai estar na página anterior. Tem que voltar para mostrar. Tá, vou mostrar aqui, vou só voltar rapidinho, depois eu volto aqui de novo. Não, a coisa não tá deixando eu clicar. Então aí. Pô, deixa eu clicar. Pronto. Ó. Olha aqui. Então, TVL, a gente vai ver ele aqui daqui um pouquinho, mas eu vou adiantando. TVL, que é o tanto de dinheiro que tem dentro dessa pool aqui, são 37 milhões de dólar. Tá? Então, 37 milhões de pessoas que estão depositando dinheiro nessa pool e para fazer com que essas pessoas que querem trocar Solana para o SDC podem trocar rapidamente e sem aquele sistema das corretoras centralizadas, tá? Que é o book de oferta. O que é o volume? Volumes são tantas negociações em 24 horas. Então, tanta negociação foi 75 milhões. Depois a gente vai aprender como que a gente escolher boas pools de liquidez. Ou seja, são muito mais pessoas querendo trocar Solana para o SDC do que o dinheiro está aqui. Então, lógico que eles vão trocar, não nessa pool também, mas vai em outras pools. Então, aonde que achar a liquidez, tá? E aqui foi a taxa que 24 horas gerou para quem está provendo liquidez. 30 mil dólares. São 30 mil dólares. Então, esse daqui é o tamanho dessa pool. E esse daqui, final de semana, é coisa, é rentabilidade, tá? Rentabilidade 24 horas, 0,082. Então, 0,8%. 0,8% em 24 horas. Final de semana, são pouco volume. Então não vai dar tanto recompensa. Porque muitas bolsas, né? As bolsas, cripto não para, mas Bolsa Nova York, Bolsa Brasil, o mercado financeiro em si, ele para. Ele só funciona de segunda a sexta e das 9, das 10, das 11, depende do país, né? Até 6, 7 por aí. Então, mas cripto não para. Então quando movimenta mais dia de semana, então isso daqui chega a dar, dependendo do dia, 1% ao dia. Tá? Então, voltando aqui. Então, esse é o total de dinheiro que tem aqui dentro. Imagina a piscina com 37 milhões, tanto de Solana quanto o SDC, e são 75 milhões querendo fazer essa troca. Mais quase o dobro, né? De pessoas querendo de dinheiro mais que essa piscina aqui, tá? Então, voltando aqui. Então, esse daqui são as pessoas que participam desse range aqui. Que é o que eu vou pôr aqui, 10%. De 117 a 144. Então, muitas pessoas ficam de fora. Tá? Então, minto. Agora, voltei. Muitas daqueles 35 milhões, não são as 35 milhões que estão participando desse range aqui, desse intervalo de preço. São só esse eu não tenho esse dado eu não tenho acesso. Então aqui, tá aqui a informação o tempo todo. Eu não tenho acesso, mas não são 37 milhões, são menos que isso. Então, o que acontece? São menos que isso e tem muita negociação. Então, as taxas vai ser só para aquelas pessoas que estão provendo liquidez nesse intervalo de preço aqui. As pessoas que estão provendo em outros, ou ela desmonta ou ela monta de novo. Então, isso que é o bom da V3, que é concentrada. Então, quanto mais concentrado, mais rentabilidade. Olha aqui, aqui está dando 0,54, 0,15% ao dia, tá? Mas se eu apertar isso aqui por 5%, ó, já foi o dobro. 0,3% ao dia. Ah, e se eu colocar 1%? Então, 1% de variação dá 1,51% ao dia. Só que aí fica muito estreito, né? Então, se o preço da Solana ficar entre 129, 67, 132 e 29, se ficar 10 dias assim, eu tô ganhando 1,15
Em média, né? Porque esses preços são variáveis. Aqui tá dando 1,15, mas amanhã nada impede de dar 3. E nada impede também que depois da manhã vai dar 0,5. Por quê? Porque aqui é da demanda. Quanto mais pessoas negociando e quanto menos TVL, que é o dinheiro aqui, melhor. Depois a gente vai chegar nisso. Então, aqui eu posso colocar o preço que eu quiser. Por exemplo, se eu colocar, eu quero colocar 110 até 160. Que é bem grande o range. Então você vai dar o quê? 0,088% só. 0,08, né? Menos 0,10%. Vai dar pouquíssimo, né? Vai dar pouco por dia. Pouco assim, né? 0,08. Então você pega 0,08 vezes 10, dá quase dá 0,80. Então no mês vai dar 0,8, você vai dar quase 2% ao mês. Num range super seguro, super conservador. Então 2% ao mês, em dólar, dizer que eu posso esquecer daqui praticamente. Se subir, excelente, eu tô ganhando tanto na subida quanto nas taxas. Mas se cair, pode cair até 110 que eu tô dentro da faixa. Então eu tô coletando taxa. 110 vai muito tempo que não vai. Então pode ser aqui, esse range aqui, dependendo como tá o mercado, fica durante 1, 2, 3 meses, eu sem preocupar, sem só olhar. Lógico, ganha 2% ao mês só. Mas não preciso me estressar. Posso ficar aqui nesse range por um tempão. Agora, por exemplo, igual eu falei, eu gosto de fazer 10%. 10% que já 117 a 143 e hoje está 130, tá mostrando aqui, né? 130 a 76. Então, ou seja, é um bom range, 10%. Vai ficar entre esses preços, tudo que ficar entre esses preços eu tô ganhando taxa. E se subir, por exemplo, hoje tá 130, vamos supor que sai do meu range para cima, que é o bom, né? Sai 144. Beleza, eu ganhei a valorização. Eu comprei a 130, vendi a 144. Lógico que eu não vou vender cheio, tá? Porque cada vez que eu realizo uma troca, né, é como se eu estivesse vendendo o ativo, tá? Então não vou pegar o mesmo coisa de eu comprar e rodar. Isso se chama impermanente loss, a gente vai ver mais pra frente, mas eu não vou tentar não sair tanto do cronograma para vocês entenderem, que eu vou fazer na prática com vocês também. Então vamos lá, vamos ver mais o que a gente tem aqui. Então, eu expliquei o que é uma pool de liquidez. Então, a pool de liquidez, só resumindo, a pool de liquidez é uma ferramenta que permite, na Web 3.0, que nas finanças descentralizadas, que permite compradores e vendedores fazer uma troca sem passar pela corretora centralizada. Então, não tem o book de ofertas. Então, aqui, as moedas são depositadas em um código, esse código faz todo o gerenciamento. Então, quando eu quero trocar uma moeda pela outra, esse código vai buscar nas pools de liquidez. Não precisa ser essa, buscar em alguma pool de liquidez, vai pegar aquele dólar, por exemplo, que eu quero trocar Solana. Vai pegar aquele dólar, vai me dar e vai pegar a Solana e vai depositar lá. E as taxas vai para quem? Vai para quem está fazendo esse provedor de liquidez, a provisão de liquidez. Então a taxa vai para essas pessoas. Tá? Então aqui, e eu vou voltar a explicar isso aqui. Eu sei que não é fácil entender isso aqui de primeira, mas não é difícil também, não é impossível. E quanto mais treinar, melhor vai ficar. Quanto mais a gente treinar, quanto mais a gente pôr a mão na massa, melhor vai ficar, tá bom? Aqui eu já dei uma adiantada, né? O que é o TVL, volume, né? Mas eu vou explicar novamente para ficar bem. Deixa eu ver se eu já vou conseguir fazer na prática, porque aí vocês vão ver. Tá, aqui é swap, bloco 4 interagindo com a orca. Tá, eu vou pegar então o bloco 3, 4 e 5, fazer tudo na prática, fazer tudo uma vez. Tá, e o 6 também, né? Que o 6 é aqui que eu preciso. Vou fazer uma ordem diversa. Vou começar no 6, depois eu vou fazer tudo de coisa. O que eu preciso para interagir numa pool? Eu preciso de uma carteira, de um wallet. Por isso que eu falei que é importante vocês criarem o quê? Uma wallet. Depende da rede, é diferente o wallet. Tá? Então, na rede Ethereum, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a Rabbit Wallet. Tem a MetaMask também? Tem. Só que qual é melhor? A Rabbit Wallet. Na rede Solana, que é o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? A Phantom. Então a gente vai utilizar a Phantom para interagir com os protocolos, com os sites, e para a gente fazer o nosso pool de liquidez, tá bom? Então é isso que a gente precisa. E a gente precisa de um par, de um token. No caso, hoje eu vou começar fazendo com o mais simples que tem, que é o Solana e dólar, e na rede, no protocolo, no site da Orca, na Dex Orca, né? Na corretora descentralizada da Orca, porque ela tá entre as top 10, depois eu vou mostrar para vocês. Ela tem um bom volume e ela é muito, muito, muito fácil. Muito, muito intuitivo, muito fácil. O site é muito fácil de mexer, tá bom? Então a gente vai começar com ela, depois a gente vai escalando para outros que é um pouquinho mais complicada, igual a Meteora, que é a que eu mais gosto, né? Na parte da Solana, mas ela é um pouquinho mais complicada de entender porque ela utiliza um outro mecanismo de provedor de provisão de liquidez, tá? Outra tecnologia. Então vamos lá, vamos começar a interagir então e vamos começar finalmente a fazer a nossa pool de liquidez. Então para isso, eu vou abrir aqui, eu vou abrir minha Phantom Wallet aqui. Primeiro eu vou ter que ir lá na Meteora, porque eu tenho um dinheiro lá para recolher, eu não recolhi, lerdei. E vou recolher esse dinheiro, e com esse dinheiro que eu vou
prover liquidez, tá bom? Então, enter, deixa eu ver se eu tô na minha carteira, portfólio, vamos lá. Vou recolher essas taxas aqui, ó. Pegar essa daqui, 90. Recolher essa taxa aqui de 90. E vou fazer lá na Orca uma pool de liquidez, tá? Então vamos lá, aqui eu vou coletar minhas taxas. Depois a gente vai fazer isso daqui tudo na prática. Isso aqui eu só vou fazer agora. Só pra. Vou só ativar minha hard wallet aqui, né? E pôr na rede Solana, minha wallet, que eu não sei se ela tá na rede Solana. Vou pôr na senha dela aqui, que é o hard wallet, o que eu mostrei pra vocês, que é o aparelhinho físico, que sem essas transações, sem essa daqui, é o físico aqui, sem eu apertar os botões aqui, confirmar, se qualquer hacker tentar tirar o dinheiro de mim, não vai ter jeito, porque eu tenho que confirmar a física aqui no aparelhinho. Isso daqui que aparece, já vou explicar isso aqui só para adiantar, mas a gente vai ver depois nas outras aulas. Esse Pocket Universe aqui é uma extensão que ela é uma camada mais de proteção. A gente vai ver mais segurança, a gente vai ver mais aqui. Isso aqui me fala se o site ele é confiável ou não, e ele me fala a transação que eu vou fazer. Então eu vou pagar uma taxinha, né? Porque tudo eu pago, taxa. Eu vou pagar uma taxinha de 0,00014 sol. E vou pegar esses tanto aqui, tanto de dólar quanto de sol. 0,2848 sol, que equivale a 37 dólares. E o SDC, né? Eu vou pegar 52 dólares que eu vou fazer a coleta, né, claim, né, que é a coleta do que me gerou de taxa nessa pool de liquidez aqui, tá? Então aqui fala e aqui me protege. Caso eu tomo hack, aqui, ó, vai falando que eu estou coberto até 30 mil. Até 30 mil dólares eu tô coberto. Então, caso eu tomo hack, né, nessa transação aqui, eu posso ativar, tipo, como fosse um seguro, essa extensão aqui, e eu estou seguro e eu posso, vamos supor que eu for coletar essa taxa aqui e eu tomo hack, né? Eu posso cobrar desse Pocket Universe aqui, que eles vão me pagar o que eu perdi aqui, tá? Então eu seguro até 30 mil. Então aqui eu vou a curva até 30 mil, né? Então eu vou continuar. Agora eu vou assinar a transação aqui na minha. Vou colocar a senha da minha wallet, né? E vou assinar a transação aqui no minha hard wallet da Ledger, né? Aqui é a mesma coisa que aconteceu lá, quanto que eu vou pegar, tanto de Solano, tanto de dólar, e confirmar. Agora eu vou. Vou ter que pôr a senha de novo, que eu demorei. Aí. Pôr a senha aqui na minha Ledger novamente. A senha é meio grandinha, mas é bom pra coisa. Pronto. Agora vai aparecer uma mensagem aqui na minha Ledger. Vou aprovar essa transação. Pronto. E ele agora está coletando as taxas, né? Fee, né? Em inglês, taxa. Está coletando as taxas. Demora um pouquinho para coletar, mas daqui um pouquinho coleta e eu vou fazer do zero para vocês. Vou fazer com 50 dólares. Uma pool de liquidez para vocês verem como funciona. E a gente vai acompanhar ela ao longo da semana para ver quantos por cento de rendimento deu na semana. Se a semana for boa, eu espero que dê entre 2 até 3%, tá? De rendimento. Se tiver valorização, que a gente vai começar com 130, um preço bom da Solana. Se tiver valorização, a gente ainda vai pagar essa valorização. Então a gente vai pegar as taxas mais valorização. Então a gente pode pegar a valorização também, pode. Mas vamos ver, eu vou fazer de 10%. Vamos ver até quando essa pool vai dar. Até quantos dias que ela vai ficar dentro do range, né? E quanto que ela vai dar de taxa. Deixa eu ver, porque de vez em quando aparece falha aqui, mas aqui na carteira já cai. De vez em quando dá uns bug. Mas é normal do coisa. Não cai muito não. Tô pobrinho aqui, só um 18. Vamos lá, vamos tentar de novo. De vez em quando dá umas falhas mesmo. Isso aí é normal do coisa. Vocês já vão acostumando com isso, aqui é super normal. Quando é falha, você vai e coisa de novo, clica de novo. Por isso que é o bom tá com a hard wallet, sabe? Porque a gente tem uma camada extra de proteção. Como eu falei, que a gente tem que o mais coisa que a gente tem que fazer, ó, deu certo já. Transação completa, tá aqui, ó. Então já coisa aqui, vamos ver na carteira se caiu. 90 e poucos, talvez até um pouquinho mais. Caiu, 91, já tinha um, né? Então 91, tá tudo aqui, peguei minhas taxinhas. E beleza, então tem 52 em dólar, né? E 37 em Solana. Talvez eu vou ter que fazer algum ajuste para fazer a pool de liquidez, né? Vamos ver. Ó, vou fazer essa pool aqui mesmo, Solana e USDC. Então eu vou fazer naquele lá de 10%, né?
aquele range de 10%. Então vai ficar 117 a 143, eu vou comprar agora, quase 131, já subiu um pouquinho desse valor que a gente falou. Então vou fazer com 50 dólares, né? Então vou ver se eu coloco 25 aqui e 22 Solana. Tem 22 Solana? Se tiver, é ótimo, que eu não preciso fazer nenhuma troca. Tem 37, olha que legal. Olha que beleza. Ó, então eu vou colocar 25 dólares e eu vou colocar 22 dólares em Solana. Eles não pegam assim, igualzinho, mas eles pegam muito parecido. Tá? Então eu vou fazer 47. Vou tentar fazer uma. Vê se dá 50, assim, 28 dólares, 52. É pra fazer com. Não, vou tentar fazer. 51. Vai, deixa 51. Vou fazer com 51. Então dá 27 dólares e 24 e 27 Solanas, tá? Então aqui eu vou fazer. Então, para organizar, o que eu faço? Para organizar, eu dou um print quando eu faço. Ó, eu dou um print. Só que eu não vou colar no Word, não. Eu dou um print aqui nessa tela. Vai mostrar o quê? Não, vou colar. Vamos pegar um Word aqui qualquer. Pega. Aqui. Deixa eu abrir uma nova página aqui. Porque eu tô gravando isso quando essa mãozinha aqui vai me atrapalhar. Vou tentar pegar aqui nesse Word aqui, tá? Vou pegar aqui embaixo, no final da aula, depois eu jogo a coisa. O que eu faço? Eu faço quanto que eu fiz, né, para organizar. Que depois eu jogo na tabelinha do Excel. Não vou ensinar para vocês hoje isso, mas vou ensinar depois. Então, ó, eu fiz com, em média, né, 27 coisas, porque agora já vou olhar lá, já mudou. E o range que eu faço, e a lucratividade, né? Então tá mais para cima aqui. Aqui. O range tá aqui. E quanto que deu, mais ou menos. Print também. Pra eu ver quanto que eu iniciei, quanto que coisa. Eu iniciei com 130 e pouquinho. Pronto, vamos lá. Aqui eu vou pegar umas pequenas taxas para a corretora. Lembra que eu falei que aqui quando tem essas movimentações, né? Quem está provendo liquidez vai receber as taxas. Só que corretora não trabalha de graça. Então vai pegar 1,36 mil e vai pegar 8 centavos. Não, vai pegar 1,36 mil. Então isso 1,36 e depois vai pegar umas taxinhas, tá? Então essa taxinha aqui ela não é retornável. Que para montar essa pool vai me cobrar 1 centavo. E essa daqui 1,36 é como se fosse alugar o espaço, né? Alugar o armazenamento, alugar o espaço de dados, né? Vai me cobrar 1,36. Aqui está a expectativa de em 24 horas eu retorno 8 centavos em cima disso aqui. 8 centavos que é o equivalente ao que está agora, 0,15%. Tá? Só que isso pode ser mais, pode ser menos. Porque depende das transações, depende da variação, depende de vários fatores. Aqui é uma estimativa. Então eu venho aqui em depósito. Escolhi então, ó, o que eu fiz? Escolhi a moeda, passo 1. Depois o que eu fiz? Escolhi o range, passo 2. Tem as moedas, no caso eu já tinha as moedas. Então, coloquei as moedas aqui e coloquei em depósito. Depois eu vou fazer uma parte também que eu não tenho as moedas, eu tenho que fazer swap. Ok? Aqui tá falando, ó, o SDC, aí eu vou ter essa daqui como se fosse uma referência, e o que vai sair? Daqui vai ser esse daqui vai ser como se fosse um recibo. Ó, você tá fazendo essa pool aqui, você tem um recibo. Você tem um NFT, tem um NFT, que demonstra que eu estou nessa pool aqui. Então, continuar. Vou assinar a transação. Pus minha senha aqui na wallet, né? Confirmo aqui. Assinei a transação aqui no meu Ledger. Foi demais. Demorei tempo demais. Porque o tempo, eu vou fazer mais rapidinho aqui, porque senão vai dar isso de novo. Porque o movimento do preço é muito rápido. Então, se eu não fazer as coisas um pouquinho mais rápido, eles mudam de preço, aí já é outra transação, outras taxas que eu tenho que pagar. Então aqui, pronto, aprovei. E pronto, fiz minha pool de liquidez. Então já estou participando do mercado. Então, para eu ver aqui na Orca é muito fácil. Eu venho aqui em portfólio. Aqui está a minha pool de liquidez. Só aqui. Vou chegar essa barra um pouquinho mais para cá. Aqui. Então, ó, eu já tenho 1 centavo, já zerou 1 centavo de taxa para mim. A expectativa em 24 horas é 1,15% e eu tô em 10,32 para menos e 9,62 para mais. Então esse é meu range aqui. A expectativa em 24 horas é 8 centavos, tá bom? Então enquanto ficar dentro dessa faixa de preço aqui, eu estou ganhando taxa. Tá? Então aqui é o tanto de dinheiro que eu coloquei, 50,51. Aqui também eu gosto da print, que no caso já aumentou um pouquinho, porque valorizou, supostamente. Então eu dou print aqui também e coloco quanto que eu entrei. Depois a gente vai jogar isso no tabela Excel. Eu entrei na pool com 30, quando ela era 30,89 Solana, o preço da Solana. Então, tudo que subir disso eu estou ganhando aqui no meu valor, tá?
da minha pool. E é isso. Então eu criei já a primeira pool. Então já tô ganhando dinheiro no mercado. Então o mercado tá movimentando, eu já vou estar ganhando dinheiro com o mercado, tá bom? Então isso que é a pool. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, que eu quero explicar um negócio pra vocês aqui. Deixa eu ver só se dá pra explicar dentro do meu cronograma que eu fiz aqui. Então aqui a gente viu, ó, swap não, a gente vai fazer um swap rapidinho. Interagindo com a orca a gente viu, o que é preciso para interagir com a pool a gente viu, rentabilidade da pool, liquidez, daqui eu vou explicar e vou mostrar outras coisas para vocês. Primeiro eu vou lá explicar swap. O que é swap? Aqui a gente fez uma pool de só o USDC, mas vamos supor que, deixa eu ver lá quanto que eu tenho ainda. Eu tenho 13 Solana, e eu falo, eu quero trocar meus dólares por Solana. O que eu posso fazer para montar uma pool? Eu posso, ou não para trocar mesmo, no lucro, por exemplo. Eu venho aqui em trade. Esse swap aqui é onde que vai as taxas. Quando eu fizer esse swap aqui, que é a troca, né? Ele vai pegar onde o dinheiro para fazer? Lá naquela pool. Ele vai pegar lá naquela pool, não naquela lá, vai pegar em alguma pool e vai fazer esse swap e vai trocar Sol por, no caso aqui se eu colocar dólar, USDT, por exemplo. Então eu posso fazer essa troca. Tá? Vou fazer essa troca, esse que eu vou trocar o Solana, vamos supor que eu ponho aqui, sei lá, 5 Solana, 5 é 0,031, 0,010. Eu também tá dando um pouco, né? Aí, 13, eu posso fazer, não tem 13 aqui. Eu posso fazer essa troca de 0,01 por dólar, tá? Vou fazer essa troca. Então, cada corretora tem o seu jeito, só que tem umas que pagam mais taxa, tem outras que pagam menos taxa. Aí que a gente vai usar o quê? O que chama agregador, que ele vai procurar a melhor taxa que tem pra gente pagar sempre menos taxa, tá? A taxa da Orca é baixa, mas mesmo assim, se a gente pode pagar menos taxa, por que a gente vai pagar mais taxa? Deixa eu ver se mostra aqui quanto de taxa que eu vou pagar. Se eu fazer essa troca aqui agora, eu vou pagar 1 centavo de taxa. Isso aqui até compensa. Eu vou fazer 1 centavo de taxa só. Aí aqui mostra a rota que vai fazer, mas aí é a coisa mais avançada. 1 centavo de taxa. Deixa eu só ver, porque tá dando aqui que eu não tenho sol suficiente. Tem sim. Não tem 13 só? Não tenho, eu tenho 13,4, não tem 3,11. Então 0,9. 0,09. 11, ó, se eu quiser trocar. Eu não vou trocar porque eu acho que o Solana vai subir, então eu não vou trocar agora. Mas se eu quiser trocar 0,9, vou trocar um pouco, vou trocar metade, vou trocar 0,4, 0,6, ficar 7 dólares. Se eu quiser trocar 0,6 Solanas, que vai dar 7,86 por dólar, eu venho aqui, escolho aqui, né? Tanto que eu quero de Solana, aqui vai estar o dólar, então eu vou fazer esse trade. Clica aqui em trade, vou pagar 1 centavo, igual a gente viu lá, de taxa, né? Aqui vai me dar minha proteção, né? Vou falar que ok, confirmo. Aqui vai usar esse Pocket Universe, que é uma camada extra de proteção. Coloco continuar aqui. Vou colocar minha senha aqui na minha Ledger. Um minutinho. Demora mais um pouquinho porque eu tenho que colocar a senha, mas se não tivesse essa Ledger ia ser rapidão. Mas é a proteção. Aqui eu confirmo, que está mostrando o que eu quero. Venho aqui na Ledger e vou confirmar a transação na minha carteira física. Executando o trade, pronto. Rápido, viu? Rápido assim. Então agora eu não tenho mais 13 Solanas, 13 dólares em Solana. Aqui vai atualizar aqui um pouquinho. Não atualizou. 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 Então agora eu tenho 33 dólares e tenho 5,17 em Solana. Então esse trade que eu acabei de fazer, ele vai para onde? Para alguma piscina de liquidez. E essa taxa que eu paguei de 1 centavo vai para alguém. Então essa taxa vai para alguém. Então esse que é a grande mágica das pools de liquidez. Tá? Então a grande mágica é isso. Então a gente pode fazer tudo no ambiente Web 3.0. Então tudo que quem fez? Essa carteira. Como eu falei, tem como ligar a mim? Tem. Mas é muito mais difícil? Muito mais. Eu tenho que pedir permissão de alguém para trocar esse dinheiro? Não tenho que pedir. E as taxas, viu? 0,1. É muito baixa as taxas. Se eu fosse trocar em alguma outra exchange, alguma coisa, eu ia pagar muito mais que isso. Então vamos lá para continuar a aula. Vamos ver. Vou falar sobre impermanent loss. E vou falar sobre outras DEX para vocês também. Então, o que é impermanent loss? A gente viu aqui, deixa eu voltar aqui no portfólio. A gente fez essa pool aqui. Beleza. O que é o impermanent loss? Eu vou perder, vamos supor que eu compro Solana agora. Não ponho uma pool. Comprei Solana. Comprei. E vamos supor que Solana, ela valoriza demais. Ela vai chegar no outro domingo, quando eu vou dar a próxima aula, ela já está 200. E então o que acontece?
ela tá travada aqui. Então, eu acho que quando eu comprei foi 20 e poucos dólares em Solana. Quando chegar o preço final, que é 143, toda a minha Solana vai ser convertida em dólar. Ou seja, todas as minhas Solanas disponíveis para alguém fazer troca, vai trocar e vai me dar dólar em troca. Então, quando sair para cima, todas as minhas moedas Solanas vão transformar em dólar. Então, o que que acontece? Se o preço disparar e eu não, tipo assim, acompanhar, tipo assim, não tomar ação, alguma coisa, ele vai parar em 143, ele não vai subir mais a Solana, porque não vou ter mais Solana para subir. E então eu vou estar perdendo, entre aspas, perdendo, senão eu vou perder, porque eu vou comprar a 130, né? Então até 143 mais as taxas eu vou estar ganhando. Só que se eu tivesse comprado e deixado, ia ser muito melhor para mim. Então isso que chama que é impermanente loss. Tá? Porque se eu tivesse deixado, ia ser muito melhor. E outra coisa, o que é outro porém do impermanente loss? O tempo todo vai estar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui na proporção. Deixa eu ver se aqui mostra, que outros sites mostra. Não, aqui não mostra. Mas em outros sites, eles mostram quanto você tem de Solana e quanto você tem de dólar. Ou outra moeda, né? Aqui eu tô dando exemplo Solana e dólar. Então, vamos supor, quando o preço chegar a 140, eu vou ter muito menos Solana quando eu entrei na pool. Por quê? Eu troquei pelas pessoas, trocaram por dólar. Então, se eu terminar, falar, não vou terminar, não quero, por algum motivo, não quero mais continuar nessa pool. Eu vou sair no lucro, mas eu vou sair no lucro em dólar. Então eu vou perder, vou ter trocado minhas Solanas por dólar. Só que vou trocar o quê? Devagarzinho. Cada movimento que tem, as pessoas vão lá e pegam minha Solana e dá dólar, eu vou trocando devagarzinho. Então uma pessoa que está em hold e troca quando chegar a 140, 140, igual do exemplo, ela vai ter muito mais retorno financeiro do que eu. Por quê? Porque ela rodou, esperou. Tá? Ela esperou, então ela vai vender tudo de uma vez. Eu fui vendendo, entre as vendendo, né, que as pessoas vão trocando, né? Eu vou falar vendendo, né? Aos poucos. A pessoa vai lá, foi lá, esperou chegar o preço cheio e trocou. Se eu terminar, ela. Então por isso que chama impermanente loss, porque não é uma coisa permanente. Só se eu tomar a iniciativa e vender, ou no caso vender aqui não, né? No caso encerrar a pool, tá? Encerrar a pool, aí vai tornar permanente loss, tá? Só que qual que é a graça da pool liquidez? Esse range que eu escolhi de 10% vai ficar muito tempo, muito tempo, muito tempo. Talvez eu não fique muito tempo se o mercado for muito agressivo por alguma coisa. O mercado subir rápido demais por causa de alguma coisa que aconteceu, ou descer rápido demais. Tá? Então ele vai o quê? Sair fora. Só que se sair para cima, beleza, tô ganhando. Se sair para baixo, eu não tô ganhando, eu tô perdendo no valor nominal, que é 50,43 aqui. Só que em taxa eu vou estar recolhendo. Por aí entra a estratégia do caixa. Porque eu vou pegar as taxas, vou mandar para um lugar e vou repor o que eu perdi, né, pelo caixa. E vou fazer um outro range para pegar novamente toda a volatilidade no mercado. Nossa, minha garganta tá que tá. Falar demais é isso que coisa, a garganta fica ruim. Então, eu vou mostrar agora para vocês, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Um minutinho. Eu vou falar agora então do bloco 8, vai ser sobre outras plataformas que a gente vai estar utilizando para fazer essas pools de liquidez. Então eu vou voltar lá. Uma hora que você viu, menos de poucos minutos eu fiz a pool. Aqui já aumentou a expectativa, era o 0,8, né? Só um adendo aqui. Agora voltou para 0,8, porque isso depende. Então pode ser que 0,7, 0,10, então depende da movimentação. Só que eu vou mostrar outras aqui para vocês. Vamos lá. Ó, então a gente vai ver agora a Uniswap. Essa aqui é a maior DEX que tem no mundo cripto. Ela que movimenta mais dinheiro. Ela é da rede, ela tem várias redes. Ela tem, acho que agora tem rede Solana também. Então ela tem rede Solana, ela tem rede Ethereum, ela tem as camadas 2 de Ethereum, que é a Base, Arbitrum, e tem vários outros. Então, ela, mesma coisa, conecta a carteira aqui, mas no caso não vou conectar a Phantom, eu vou conectar a Rabbit. Eu não vou montar hoje por liquidez, não, só vou mostrar como que ela funciona. Só uma rápida, uma geral, porque a gente já com uma hora de aula. Rapidinho, só vou mostrar como que ela funciona. Vou colocar minha senha aqui, pra entrar na carteira. Ok. Entrou? Entrou. Entrou na carteira. Eu não tenho nenhuma pool criada aqui, nesse momento. Então aqui, aplicando em pool, vai mostrar todas as pools. Pools Explore, pools é quando a gente tem. Então vem aqui, então todas as que eu posso fazer. Eu posso fazer com Ethereum SDC, tá dando 28%. Eu posso colocar aqui, qual tá dando mais PR, né? Ó, 22, 15, 13, isso aqui é por ano, tá? Só que aqui depende do range, aumenta também o tanto de porcentagem que faz por ano. Então aqui estão todas as moedas aqui, todas elas eu posso estar fazendo pool. Aqui então, todas as moedas que eu posso fazer. Aqui é a mesma coisa, eu clico aqui. Aqui o TVL, o tanto de pessoas que estão colocando dinheiro, 85 milhões, e tanto de volume 24 horas, 22 milhões. Então pode ver que o volume é bem maior do que a Orca.
aqui no par da Ethereum e o USDC. Aí eu venho aqui, adicionar liquidez, a mesma coisa lá, só vai mudar a interface. E faço, coloco o dinheiro aqui e faço a pool. Só que depois eu vou explicar melhor quando a gente for fazer. Só tô mostrando a interface pra vocês. Aí aqui mostra, ó, por exemplo, um range de 10%. Deixa eu ver se aqui que eu consigo. Ó, tá 7 aqui. 8, 9, 10, quase 10 aqui também. Quase 10. Então, ó, todo esse pedaço aqui, enquanto estiver variando aqui dentro aqui, eu tô ganhando taxas. Tá? Então, todo esse pedaço aqui eu tô ganhando taxas. Então, ó, esse aqui é uma. Outra que eu gosto muito, que eu até coloquei nos slides lá, é a PancakeSwap. Deixa eu ver se já tá gravado aqui, tá? Ela também tem várias pools interessantes. Tem a Meteora que eu vou ensinar para vocês. Então, assim, tem vários sites com vários pools interessantes. Aqui eu nem vou conectar a carteira, não. Vou só mostrar aqui all pools. Para fazer pool é a mesma coisa, só vai mudar a interface. Cada uma só vai mudar a interface. Ó, aqui eu vou escolher, por exemplo, a rede. Para não ficar só Solano, eu gosto muito de Solano, mas não ficar só Solano, eu vou escolher a rede. Vou tirar todas, né? Vou deixar a rede BNB e vou deixar a rede Base. Pra gente dar uma olhada. Ó, então tem aqui a PR de 17% ao ano. Se eu filtrar aqui. Tem 306. Só quando é assim 306, ainda mais no final de semana, é uns tokens nada a ver. É uns tokens meme coin. Então esse aqui ele tá bom. O Aster, que é uma corretora descentralizada para fazer trade, para fazer trade futuro, muito boa. E tem até algumas automoção, tá pagando 109 ao ano, 109 no final de semana, isso aqui durante a semana aumenta. Então, por exemplo, vamos clicar nessa daqui. Lógico que essa moeda aqui é nova, então seguindo a nossa gestão, eu não faria com capital alto nela. Então, ó, você pode ver que o volume em 24 horas foi de 9 milhões, o total de valor de lock, né, que tem dentro dessa pool aqui é de 1,55 milhões. Então, vamos adicionar liquidez aqui, só pra gente ver. Um rate de 10%. Quanto que daria? Vamos pôr 10%. 10% daria 212. 212 dá mais de. Deixa eu fazer uma calculadora, pegar meu celular aqui e fazer pontos por mês. Lógico que, igual eu falei, vai mudar, mas vamos fazer uma base. Vamos pôr 200. Vai dar por mês. Vamos pôr 200 dividido por 12. 200 dividido por 12 meses vai dar 16% ao mês, mais a valorização do ativo, possivelmente. Então, assim, 16% ao mês é muito bom. Só como fazer. Esse token aqui é um token novo. Por isso que ele está pagando isso daqui, porque pode desvalorizar a qualquer momento. Ou pode valorizar muito. Então, a gente tem que estudar sobre o token. Aqui a gente ia para o capital de risco. Então, o capital de risco, dentro daquela gestão que a gente viu, a gente vai ver de novo, é o quê? 5% no máximo do nosso patrimônio. A gente não vai pegar um token qualquer. Então, isso daqui, vamos chegar a isso aqui, dá um bom exemplo. Tome cuidado com esses APRs atrativos aqui, tá? Porque você fala, nossa, 212, então no mês é 16%, nossa, eu tô feito. Não é garantia que vai ficar em 10%. Ainda mais um token desse daqui, que ele tem muita variação, esse token aqui eu colocaria no mínimo 15% de range, tanto para baixo como para cima. Aí a gente não ia para 143, mas ainda assim é muito bom, tá? Porque ele tem muito mais variação. E eu pegaria só quando o mercado estivesse caindo, que eu abriria uma pool com ele. Mercado subindo, tinha que fazer uma análise muito detalhada para ver se compensa, tá? Então esse aqui é outra, que é o PancakeSwap. Vou deixar uma lista depois pra vocês, a que eu uso. Aqui Meteora é outra. Na parte da Solana é a que eu mais gosto. Ó, Impulse. Você não vai deixar porque eu tô gravando na tela, tá bem no lugar que eu tô gravando. Não vai deixar em Impulse. Mas enfim, essa é a Meteora que eu gosto também. E tem várias outras, tá? Então hoje a gente fez na Orca e a gente começou a interagir. Onde que eu vou ver, que eu posso ver, vou um site aqui, que onde compensa fazer pool, qual que é a corretora descentralizada. Tem um site que chama Defalhama. O computador tá muito lento. Esse Defalhama aqui, ele é um site que tem vários dados, vários. Então eu já apresentei ele vocês uma vez, agora eu vou apresentar uma parte legal dele. Já mostrei, mas agora a gente vai ver. DEX volume. O que significa DEX volume? DEX volume aqui são as corretoras descentralizadas que tiveram maior volume nas últimas 24 horas, nos últimos tempos, né? 7 dias, 30 dias, mostra todos os dados. Em 24 horas que mais teve é aquela que eu mostrei por último, que é a PancakeSwap. Ela teve em 24 horas 1,42 bilhões em volume. Ou seja, é muito dinheiro correndo lá dentro. Então lá é legal, é muito bom para fazer pool de liquidez, porque tem muito volume lá.
Então, ou seja, tem muita gente, tem muito transações passando por lá. Depois a Uniswap, depois essa daqui, que é a nova, não conheço, depois tem que olhar ver. Pump Fan, essa Pump Fan aqui, ela não é de pool, ela é mais de meme coin. Tem a Radium, que eu esqueci de mostrar também, é da Solana, é muito boa. A Meteora, que eu mostrei pra vocês. A Aerodrome também, que eu tenho pool lá, é muito boa também, é a parte da Ethereum. Essa terceira Vi também eu não conheço, também oitava. A Orca, que a gente acabou de fazer, tá em nono. E assim por diante, assim vai. Essa daqui também eu gosto de fazer. Essa é daqui na rede Hyperliquid, tá? Mas ela tem as lugares fazer também. E a Bluefin eu gosto também, que é na rede Sui. E assim por diante. Então aqui a gente vai ver que onde tem mais dinheiro nas corretoras descentralizadas. Então aqui vai por ordem onde que tem mais dinheiro. Então a gente vai sempre pegar, no máximo, até a 15ª, 20ª posição. Mais que isso, não. A gente fica mais aqui. Tem outras ferramentas aqui também, só vou deixar para mostrar depois. Então aqui a gente vai essas ferramentas onde que a gente pode fazer as DEX. A gente pode fazer nossas pools de liquidez. Depois a gente vai ver onde que é bom por cada par. Por cada par a gente escolher. Onde que a gente fazer por cada par. Tá? Eu ver o que mais tem aqui. Que eu quero só dar uns toques finais pra gente terminar. Agregador de liquidez, eu vou deixar para falar na próxima aula, porque essa aula já está muito grande, já está muito extensa. Vou deixar para falar na próxima aula. Então, o que eu quero fechar agora a aula para falar com vocês? Então, a gente viu aqui, então, essa primeira pool. Então, a gente criou a pool. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela gestão lá. Entre os pares, Solana, Ethereum, Bitcoin, a gente vai fazer o Bitcoin que a gente viu naquela organização, a gente vai fazer com mais dinheiro, 60% do nosso capital. Solana, 20%, Ethereum, 20%, e as outras moedas, 5%. Então, a gente tem que ter um controle disso. Porque aqui vai sendo fluxo de caixa. Ó, aumentou de novo para 0,9 centavos. Aumentou tanto aqui, que possivelmente essa Solana aumentou de preço. Deixa eu ver aqui. Ela caiu um pouquinho, na verdade, mas está sendo mais movimento, né? Está sendo mais volume. Então, as pools de liquidez são ótima forma de gerar renda passiva. Renda passiva não, renda ativa, mas uma renda de fluxo, né? Um fluxo. Então a gente vai sempre organizar, a gente vai sempre ter que rastrear. Você viu que eu tirei print do lugar? Depois eu vou mandar para vocês uma tabela que mostra qual que é o par, qual que é o dia que eu abri, todas as informações tudo certinho. Qual que é o preço que eu comprei a Solana, nesse caso aqui, né? Que eu mostro para vocês. Quanto de taxa me rendeu, quantos por cento me rendeu, quantos dias ficou em range. Todas as informações têm que ser rastreadas. No começo, como eu falei, vai demorar um pouquinho mais de tempo, por quê? Porque vocês não estão acostumados. Mas depois, quando acostumar, para jogar esses dados na planilha, para automatizar isso, vocês vão gastar pouco tempo da vida de vocês. E isso daqui é uma excelente forma de vocês coletar fluxo de caixa. Porque dando 0,80, a gente está de $50 só, já está dando 9 centavos em 24 horas. Então imagina a gente colocar mais dinheiro. Então nosso objetivo é chegar de 5% até 20, 30% ao mês. É muito, muito, muito possível. Porque a gente tem várias estratégias para isso. Hoje eu não ensinei nenhuma estratégia, eu ensinei só o básico de como fazer uma pool de liquidez. A gente vai entrar mais a fundo, a gente vai ver mais coisas sobre pool de liquidez, tá? Então vamos acompanhar essa daqui durante a semana. A gente abriu ela. Se vocês quiserem abrir também junto comigo, bora me chamar, que eu estou totalmente disponível para vocês. Eu quero que vocês aprendam. Como eu falei, vocês a turma, que vai ser uma turma experimental, que futuramente eu quero lançar essa minha metodologia, tá? Então é isso. A gente abriu, vamos acompanhar, a gente interagiu, já mostrei como funciona, expliquei o que é a pool de liquidez. E a gente vai ver o retorno dela em uma semana. No próximo domingo a gente vai ver quanto rendeu, se saiu do range, se voltou pro range, se a gente teve valorização do ativo, que a gente comprou a 130 e pouquinho, né? Tá anotado aqui. Então a gente vai ver tudo isso, quanto que deu. Se deu valorização no ativo, quantos por cento deu valorização, quantos por cento deu taxa. O interessante aqui é a taxa. Se valorizar o ativo, ótimo. Mas o importante aqui vai ser a valorização a valorização não, vai ser a taxa, tá? Que a gente vai coletar. Tá bom? Então é isso, por hoje a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula e qualquer dúvida estou à disposição. Então, um abraço a todos e tenha um restinho de final de semana excelente para vocês.